Aí eu disse, ei, irmão Valdo, desça aí para a comarca se você quiser. Aí o irmão Valdo disse, irmãozinho, descer eu não quero descer não. Agora se você deixou eu tirar a visita nela, depois está tirado. Vai tirar ali naquela, do lado do banheiro, porque era mais privilegiada para quem tem visita íntima, né? Eu não tinha visita. E tu, Ney, tu vai tirar na comarca do meio, porque eu dei minha palavra pro Mandiga que ele tirava na de baixo, então tu vai tirar na do meio. Durante a semana eu durmo numa e o Mandinga dorme na outra. E eu? Tu vai pra BR. Vai pra BR. Pra BR você não tem comarca, então você pode subir. Aí não podia, por quê? Porque Jean tinha subido. Então, como lá é o certo, pelo certo, o direito era de Jean. Ele ainda quis garantir, não senhor, você vai pra BR. Eu não vou dizer que eu quis, sabe? Não, não tem nada a ver. Mas no outro dia para tirar onda com ele, cara, a justiça de Deus é muito rápida. No outro dia, quando eu já estava dono das duas comarcas, quando eu acordei, aí eu fui lá e disse, ó Ney, pode dormir à vontade, viu? Não vou te acordar não. E os meninos da cela começaram a sorrir, né? Porque no fundo o Ney não era uma má pessoa não, ele era aquele cara que cresceu cheio de muita revolta interna. Depois você vai aprendendo a conhecer as pessoas, quando elas vão contando um pouquinho da vida delas. E aí ocorreu que nós estávamos ali quando chegou o primeiro dia de visita, né? E aí a dona Shirley veio, né? Eu disse, irmão Valdo, a gente colocou uma divisória de pano, porque a parte de trás era visita íntima e a da frente visita social, né? Aí a dona Shirley veio, sentou lá e disse, me conte o que realmente é a sua vida, que não dá pra gente entender. Eu disse, dona Shirley, não tem nada que eu lhe diga que vai justificar o fato que eu estou aqui. Eu errei, eu vacilei, eu vou ter que pagar pelo que eu fiz e tudo, eu só tenho que agradecer. Pedir para a senhora para não, por favor, não vá gastar com advogado. Eu sinto que apesar do erro ter sido humano, essa minha prisão não vai ser uma coisa humana. Sabe? Eu também não quero sair daqui de qualquer jeito, não. Quero sair daqui, sabe, quando eu estiver preparado. Eu falava isso, na minha visão, eu ia ficar 1 ano preso, talvez 6 meses, porque assim, eu não era muito PhD na área de direito, mas eu era um cara primário. Bons antecedentes, residência fixa. Por que eu iria passar mais tempo? Né? Não minimiza. Eu não cometi um crime hediondo, claro que não minimiza a ação do que foi feito, né? Levado pelo pecado, pelo inimigo. Mas enfim, tinha que ter a responsabilidade daquilo, né? Ela disse, não, mas eu vou sempre que eu puder estar vindo, para estar trazendo umas coisas para você e tudo. E ela foi assim, sabe, aquela mãezona, aquela figura mesmo assim de pessoa. Eu até naquele momento mesmo eu só conseguia ver Deus. Porque assim, ao longo da minha vida, eu sei que eu decepcionei muitas pessoas. Muitas, sabe? Mas o que me tranquiliza é porque eu não decepcionei voluntariamente. Tem gente que decepciona voluntariamente, né? Mas não, se eu deixei a desejar com alguém, consequentemente eu queria ter feito e não tive condições ou possibilidades de fazer diferente, de virar o jogo até então. E aí isso acaba provocando decepção. Mas eu também já fui decepcionado. E eu posso dizer que eu já fui decepcionado por pessoas voluntariamente, pessoas que podiam fazer algo, não é? Para dar para a gente uma esperança a mais e que literalmente você torceu para essas pessoas, para elas ajudou, contribuiu para essas pessoas ficarem bem e de repente essas pessoas literalmente trataram, quando chegaram naquilo que elas consideraram ápice, te esnobaram, te deixaram no meio do caminho. E eu sei o quanto isso dói para quem fica para trás. Então é uma coisa que eu não gosto de fazer na minha vida com ninguém, jamais. Sabe? Você vai encontrar alguém dizendo qualquer coisa acerca de mim, qual foi o mal que essa pessoa te fez? O que foi literalmente? E pode trazer para confrontar, porque se tem uma coisa que eu aprendi na vida, que é o começo para se consertar tudo, é o arrependimento e o fato de você reconhecer quando você de fato errou. Então, se não há arrependimento, se você não reconhece que está errado, talvez você esteja só se enganando. Então, para ela, eu reconheci, dona Sheila, mas como é que no condomínio ninguém sabia disso? Não, dona Sheila, eu não...
Não foi literalmente naquela época não, eu tava ali, eu ainda tava um pouco tudo, foi depois, foi já na situação de desespero, sabe? Eu nunca jamais iria misturar minha vida social com minha vida bagunçada, afinal eu tava tentando era me reconstruir, tá? E ela foi muito cristã, muito atenciosa, eu não tenho palavras para descrever. Ela disse, olha, eu já recolhi os seus documentos que estavam lá na... Só sua documentação que eu encontrei, tá? Eu disse, e todas as minhas bagagens? Ela disse assim, não, eu não sabia que isso acontecia, porque minhas bagagens eram todas malas novas, roupas novas, que até fez bem. Eu não sei o que eles fizeram, se deram fim, mas que quem ia esperar isso, esse horror de tempo, né, que eu passei. Não sabia que ia passar, mas passei. E ela guardou, levou meus documentos, tudo, né? Nesse dia ela levou comida e tal, levou o sabonete novamente, levou as coisas. E aí ela me perguntou assim, me diz uma coisa, se eu te falar uma coisa, tu não vai dizer que eu tô ficando doida? Eu digo, não, dona Sheila, de jeito nenhum. Por quê? Ela disse, tu sabia que eu não vim só porque o Vinícius pediu? Eu digo, foi, dona Sheila, e quem foi mais? Ela disse, olha, não vai dizer que eu tô doida. Eu até contei isso pro Vinícius. Eu ouvi 3 dias consecutivos uma voz nitidamente dentro do meu quarto durante a madrugada, eu ouvia, dizendo assim, vai que ele não tem ninguém aqui. Cara, quando ela falou isso, me veio assim umas lágrimas nos olhos, eu comecei a me arrepiar. Eu digo, o que, dona Sheila? Ela disse, eu ouvi. O Vinícius tinha pedido tudo, eu sei, você era amigo, você sempre se demonstrou uma boa pessoa, apesar desse fato aqui, que a gente não sabia a respeito da sua vida. Mas eu não viria. Eu não viria porque... Por que eu tinha que fazer isso? Você tem família, você deve ter amigos e tal. Mas quando eu ouvi aquela voz na primeira noite, eu digo, não, isso aí eu estou impressionada, porque eu vi TV, tudo, não é. Mas na segunda madrugada, eu ouvi de novo. E na terceira madrugada, eu digo, não, não pode. E a voz só parou quando eu mandei aquela primeira comida para ti, com aquelas coisas e tudo. Então eu sei que é uma missão, sabe? É uma missão. E aquilo me chamou muito assim, sabe? Me deixou... Porque quando eu fui, sabe? Quando eu falo para vocês me perder a identidade, eu, claro, amava Deus assim como eu posso dizer que amo. Amava minha mãe, mas eu tinha perdido muito amor pelas pessoas, o respeito, assim, para mim, sabe? Eu era indiferente, aquela coisa toda, porque eu tinha sido um cara muito apaixonado pelo ser humano, muito. Mas aí você vai vendo as coisas, as traições, e aquilo foi, eu posso dizer, me dissecando por dentro. Então eu dizia, não quero mais me apaixonar por ninguém, não quero mais amar ninguém, vou me proteger de decepção. E eu acho que é isso que as pessoas que às vezes se entregam à solidão, elas fazem, saca? Porque você diz assim, a única maneira de eu me proteger desse mundo é eu me isolando desse pessoal. E na verdade não tem jeito, porque a decepção nunca tem só um rosto, assim como a felicidade não tem só um rosto. Depois você vai percebendo. E aí ocorreu que com aquilo eu senti de novo, né? Sabe? Um carinho fraterno muito gigante pelo Vinícius e pela dona Shirley, né? E pelos irmãos deles, pelos filhos dela e irmão dele. Sabe? Porque quanta gente eu conheci na vida, né? Que, poxa vida, peraí, vamos fazer alguma coisa. Não, você percebe o quanto você fica, sabe? E você só vai saber quem te ama, literalmente, com direito a sentir isso, quando você estiver no hospital ou lá na terceira idade, numa prisão da vida. Porque a pessoa pode condenar teus erros e mesmo assim continuar te amando. E por isso o amor de mãe é tão respeitado, né? Abaixo do amor de Deus, né? Porque mãe é mãe, ela não gosta dos erros do filho e tal, mas ela ama, sabe? E aí aconteceu que quando aquele dia terminou a visita, tudo, e o irmão Valdo ficou me dizendo, irmão, essa mulher aí é uma bênção, tudo, uma mulher de Deus, fazer uma coisa dessa, não é nada assim. Aí eu fui contar para ele o testemunho,
Porque no início ele foi o irmão que eu mais me abri. Aquela primeira semana para mim, né, foi passando o tempo, foi passando, e aí me deu vontade de subir na comarca do meio. O irmão Valdo disse assim para mim: irmão, tu ainda vai sentir, né, ele me chamava de irmão Hammurabi. Irmão Hammurabi, você ainda vai sentir o peso da cadeia. Cadeia tem peso, irmãos? Tem. Você vai sentir um dia. Eu digo, é mesmo? É. E aí eu, quando abriu pro banho de sol, a gente vai conhecendo outras pessoas, né? Fui conhecendo o irmão William, que depois virou irmão, na época não era, entendeu? O Bigode, né? O Luizinho. É uma infinidade de nomes aqui. Tinha o Antônio, que o apelido dele era Babau. Né? São pessoas que a gente lembra do início mesmo, que estavam lá no início. E tinha... é muita gente. Pra gente lembrando assim, sabe? Mas no decorrer dos nossos vídeos aqui a gente vai lembrando dos que estavam mesmo desde o início lá. E por fim, né, o Manuel era chamado Manel do Oitão Preto também, sabe? E o André era um branquinho, me lembro como se fosse hoje dele, muito. Os cearenses em si são muito corajosos, mas eles sempre tem alguém que se destaca. Lá eles chamam essa coragem, excesso de sanguinário. Mas não, lá tinha muitos deles que, a grande maioria, eu aprendi a separar uma coisa: a conduta do cara e a preservação dos valores. É incrível como a maioria esmagadora dos presos do Ceará preservavam valores. Como assim valores? Mãe, sabe? Honra, tipo, não, quem é meu, quem tá comigo e tal. Quer dizer, eles conflitam entre si, mas esses valores eles preservam, sabe? E quem me dava orientação sobre tudo e tal, a gente era o irmão Valdo. Irmão Valdo dizia, irmão, aqui a gente não fala muito, a gente tal. E lá tinha um menino que era tido como comerciante da rua. Queria lembrar do nome dele aqui, não lembro agora. Então ele vendia, por exemplo, a quentinha dele, ele vendia por feijoada, que ela era chamada de relíquia, por 12 doces. E eu fui logo vendo assim, como é que eu vou me sustentar aqui esse tempo, para não estar pedindo para um, para outro. Lá ele não dava as coisas, né? Mas eu sabia que aquela não era a minha preocupação. Minha primeira preocupação era pedir força a Deus para, de certa forma, tá ali buscando, criando força para ler a Bíblia, perdendo um pouco da vergonha, né, diante de Deus, pedindo perdão para orar, entendeu? Sabe, para ir buscando, né? E lá naquele momento o nosso pastor ali era o irmão Valdo, era ele que era o cara que conduzia tudo, que dava orientação, certo? E aí tinha um cara lá chamado, não lembro, morava lá com o Luizinho, certo? Califa. E ele no início parecia um cara até decente, cheio de traumas e tal. Mas eu considero que o cara tá perdido quando ele perde o temor a Deus, sabe? Então assim, ele era um cara que botava muito terror dentro da cela dele e tal, ele só respeitava muito o Manuel. E nas outras celas da rua e tal. Mas aí eu observava aquilo, ficava na minha, entendeu? A gente chegou a fazer alguns negócios, mas era sempre tomar, tá aqui, tá ali e tal. Era comprar uma quentinha ou alguma coisa do tipo. E aí eu comecei a pensar em como é que eu poderia, né, depois de todas essas coisas e tal. E o irmão Valdo disse, olha, se você for comercializar quentinha, essas coisas, cuidado, que o pessoal aí não gosta, fica com raiva como se eles fossem dono do mercado. Eu digo, irmão, deixa eu só lhe dizer, aqui é como todo mercado, né? Vence quem tem preço. Mas o pessoal pode ficar chateado, irmão, cuidado. Não, tá tranquilo. E aí eles vendiam muito quentinha mesmo, vendiam, né? E aí
o que eu fiz então, para eles poderem não me questionar? Eu primeiro comprei, eu tinha meus doces, eu armazenava, não sou muito de comer doce, né? Eu armazenava muito meus docinhos, então eu dizia, tá, quanto é a quentinha de feijoada? Ah, tanta. Então eles juravam que eu estava comendo a feijoada. Não, eu estava vendendo na cela que eu tinha um Bruno. Aí o Bruno dizia assim, e quanto é a quentinha? Aí eu dizia, depende. Eu aumentava o preço e ganhava o meu, né? Mas lá na frente isso ia provocar um boom na rua, né? Um boom na rua. Eu preparei um estoque, né? Comecei a comprar as quentinhas de feijoada e lá literalmente é selva. Tipo assim, você tem que saber que se você está comendo duas quentinhas, mesmo voluntária do dono que ele quis vender, mas ali alguém está ficando com fome, né? Beleza. E aí eu comecei a pensar numa maneira de não chocar muito e garantindo a minha presença no mercado. Então primeiro eu comprei quentinha cara, eu achei que ali era muito, né, muito leve aquele negócio. Eu digo, se isso aqui virar um monopólio lá na frente, caramba, sabe? Só que lá na frente eu ia ser surpreendido com um fator surpresa. O que aconteceu? Era quentinha de feijoada, muito disputada, quase não tinha para vender, e o cara botou uma lá, a média era 12 doces, ele disse, ó, 20 doces aqui, tem uma quentinha de feijoada, eu tava com fome ainda. Eu disse, vou fazer melhor, e foi eu que instituí isso. Toda vez que rolava debate na rua, ele dizia, a culpa é do Hammurabi, foi ele que trouxe essa onda pra cá e tal. Só que a única pessoa que eu não sabia que nutria, né, o inimigo faz isso, uma raiva calada, um ódio calado por mim, era Califa. E eu não sabia. Mas eu também nunca me deixei levar por essas coisas. Mas a outra galera, tudo e tal, eu gostava muito da gente conversar, para interagir tudo. E eles foram me passando as linguagens, tipo, lá você não podia falar linguiça, que virava a maior mangofa. Linguiça é coisa de, tem que falar é parada errada. Sabe, eles tinham um dialeto próprio que você sofria para decifrar. Banana, não, você não podia pedir banana não, tinha que falar macaca, né? Deixa eu me lembrar de outras coisas aqui que eu posso dizer para vocês. Você não podia dizer, por exemplo, ó, dá o toque aí para fulano, que é isso, não podia, era você dizer dar ideia, porque quem dá o toque, aí os caras, sabe, não podia falar, porque lembrava exame de próstata, outra coisa e tal. Rapaz, era uma série de coisas. Mas tinha umas coisas lá que eu achava bacana, tipo, silêncio das 22 horas, inviolável, sob pena de ter braço e perna quebrada se espirrar da rua. Xingar a mãe, isso eu acho horrível. Xingar a mãe, se xingar a mãe, velho, o pavilhão inteiro ia quebrar o cara, na hora que abrisse. Tá? Comprar e não pagar, problema. A primeira decisão é de quem tinha para receber, e a segunda decisão era da rua. Então a rua tem uma espécie de legislação, eu estou traduzindo na linguagem de vocês, tá, pessoal? Que é os líderes que votam, né? Cada um para tomar uma determinada decisão, que se chama de os mais velhos. Eu não sei porquê, eu sei, tudo é Deus. Eu nesse dia que estava com vontade de comer a feijoada, o cara aumentou mesmo por quase 80% o valor da feijoada. Se eu vou dar, eu tenho uma aqui, mas é 20 docinho a feijoada. Eu disse, 20 eu não dou não, mas eu dou duas quentinhas. Segunda na janta e quinta no almoço. O cara disse o quê? Duas quentinhas numa, só que segunda na janta eu já conhecia o cardápio. Geralmente vinha carne moída, que era uma que ninguém gostava. Só que eu queria, na verdade eu quis entrar no mercado. Primeiro fazer eles venderem, para depois eu entrar no mercado vendendo. E isso deu certo. Eles foram e me venderam a quentinha de feijoada. Ó, segunda noite eu mandei. Falei, me lasquei, carne moída e tal. Acho que eles não tinham percebido o cardápio organizacional. Eu tinha. E na quinta era sempre bacana. Havia um cozidão bovino mesmo. Paguei as duas, de boa, comprei, né? Lógico, comprei de alguém, mandei e tal. E aí eu fui, lá não tinha papel e caneta.
Então, como é que se comunicava? As quentinhas que vinham comida se alisavam, eles me ensinaram lá como era, com um copo que a gente tomava café. E como era a caneta era cobre, pedaço de cobre da fiação, preparado na ponta, que você escrevia. Rapaz, eu fiquei impressionado com aquilo. E para enviar para outro pavilhão, eles tinham uns enlinhados que eles chamam de trem. Tá? Então, você se quisesse comunicar com alguém, era via isso. Então, para você mandar essa mensagem quentinha, você tinha que enrolar ela de uma forma no papel higiênico, de uma forma que ela não se apagasse. Tudo bem. Instituído isso, eu comecei a quitei as quentinhas que eu comi tudo. E aí eu fui para a ponta da caneta, disse, eu preciso aqui vender uma semana de almoço, que são as melhores quentinhas, e o importante é não dormir com fome, porque creme dental era 8 doces, escova era X doce, banda de sabonete era X doces e tal. Então, para mim ter doce em grande quantidade, eu preciso monopolizar o que tinha mais valor lá. E eu dizia isso, o que tem mais valor aqui é comida. É o que tem mais valor. Né? Porque lá não entrava comida da levidacinha, toma aqui comida abundante ou isso, não entrava. E aí ocorreu que eu comecei, tem uma quentinha do almoço aqui para vender. Quanto é? 2. Aí esse califa, inclusive, começou a ser um dos primeiros. Eu dou uma tal dia na janta, outra no almoço. Só que o que ele, muito esperto, fazia? Ele vendia dentro da cela por 3 e ninguém sabia, porque senão a rua zangava, né? Mas dentro da cela ele monopolizava. Ele dizia, ó, aqui é uma por 2. Eu botava sempre uma na janta, uma no almoço. Uma na janta, uma no almoço. Rapaz, por incrível que pareça, quando eu estava da segunda para a terceira semana, eu tinha em média 50, acho que de 35 a 65 quentinhas para receber entre almoço e jantar. Agora, o que eu fazia? Nunca eu deixei uma pessoa que comprava uma quentinha comigo, por exemplo, se ela estava devendo almoço e janta, então a janta dela eu renegociava, porque é perigoso você deixar alguém assim, né? E tal. Então eu sempre levava. Às vezes o cara já estava me devendo uma pessoa. Eu cheguei ao ápice lá de ter, num mês quase 300 quentinhas para receber. E os irmãos ficam preocupados. Irmão, isso aí é preocupante porque, ó, irmão, é arriscado isso aí e tal, tal. Só que Deus me dava sabedoria assim para lidar com isso. E aí foi quando chegou um adversário muito perigoso que eu não conhecia, a força dela na prisão, que foi a droga. Quando a droga chegou, literalmente, foi um choque assim, pá! Os caras que, por exemplo, eu tinha um estoque já de sabonete, de creme dental, muito sabonete, creme dental, refri, mas por que os agentes não batiam em cima por pensar? Primeiro que eles sabiam que existia uma cela que era dos cristãos. A gente tem muita sabedoria para lidar com o dia a dia da unidade. E eles sabiam também que não tinha droga, porque eles sabiam que era um comérciozinho de escambo, né? Era literalmente um escambo. E aí aconteceu que a chegada da droga, literalmente, sabe assim quando abriu no domingo de visita, que sabe, entrou a droga antes de fechar, o pessoal que me devia, irmão, quanto é que eu estou lhe devendo aí de quentinha? Aí eu dizia, não, deixa eu olhar aqui, no meu notebook que a gente chamava, eram os pedaços de alumínio com as anotações amarrado com linha. Deixa eu olhar no meu notebook aqui, aí eu ia olhar, e tá me devendo 25 quentinhas. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou precisar de todos os almoços dessa semana. E eu, não, tudo bem, o que tu quer fazer? Aí ele dizia, você dá um desconto aí de X, sem problema. Quando eu vi muitos fazendo aquilo, eu imaginei que alguma coisa estava acontecendo, mas não entendia. E aí foi que eu fui entender. O que eles fizeram? Eles quitaram as quentinhas do almoço, que eram as mais valorizadas, porque os que se tornaram pseudo-traficantes, e eu não sabia,
não queriam mais ficar sem comer. E como não entrava assim à vontade, eles queriam o monopólio da comida dos caras. Então o que eles fizeram? Pegaram os caras no ponto fraco, empurraram droga nos caras e disseram, não, traz todas as tuas quentinhas do almoço, vê lá se o irmão libera e tal. Só que os caras não me disseram que iam fazer isso para entregar comida para o traficante. Eles me diziam que estavam querendo ajeitar a dívida e tal. E eu pensei, não, vamos se alimentar. Como o pós-visita fecha, e eu não tinha visto a movimentação, eu só ouvia os caras dizendo assim, né, que é só por som. Vai aí, vai aí, vai aí. E lá na cela dos cristãos, né, cristãos e evangélicos, não podia, de jeito nenhum. Aí o irmão Valdo me deu toque. Ó, irmão, estão trocando tudo por droga. Eu digo, eita, irmão, não diga, é mesmo. É droga. Eles não pegaram os almoços para cuidar. Tá, e etc. Mas eu aguardei a movimentação do almoço. Que como é que essas quentinhas eram passadas de cela por cela? É incrível. Era igual jogar bila, só que com uma quentinha. Você jogar, vap! Para ela tinha que chegar até na outra cela por fora. Como era de alumínio, facilitava. Se fosse essas de isopor que eu vejo hoje, vixe, não aconteceria nunca. Bem, aí eu comecei a me preocupar. Eu digo, pô, os traficantes estão pegando os almoços dos caras. Esses caras ainda me devem a janta. Como é que eu vou lidar com esse pessoal, para esse pessoal não dormir com fome? Porque se os traficantes estão jogando pesado assim, os caras só vão ter duas prioridades. Comida, que é o alimento para eles não dormir com fome, e literalmente a pinóia da droga. Aí fiquei, né? Tava vendo aquilo, eu disse, preciso ver como é que vai ser feito isso. De certo que quando entrou a semana,